Quando você assume uma posição dessa, acho que primeiro uma alegria muito grande, né? E foi que eu comentei na ocasião, né? Quando fui nomeada, de representar a tecnologia na diretoria executiva, né? Então acho que você ter o board da organização, pessoas de tecnologia, mostra o quanto que a empresa realmente valoriza a área, né, e os seus profissionais. E por outro lado também é uma responsa muito grande, porque você está ali representando um time de 4.000, 5.000 pessoas, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias da TI. Através de conversas informais com executivos e empresários do setor, fazemos uma viagem através do tempo para que você fique sabendo tudo o que aconteceu na tecnologia da informação neste país, mas não contada por mim. Tudo será contado por quem realmente fez acontecer a TI neste Brasil. Eu sou Miguel Petrilli, sócio fundador do IT Forum, e hoje tenho o prazer de receber aqui Valquíria Schirmaster Marchetti. Valquíria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Distrito Itaqui. Muito obrigada, Miguel, pelo convite. E obrigada também por ter falado meu nome corretamente. Schirmaster. Schirmaster. Eu treinei a semana inteira. Obrigada. De qualquer forma, para quem não conhece a Valquíria, eu tenho absoluta certeza de que a conversa vai ser entre amigos, obviamente, e tenho absoluta certeza que vocês vão ter uma experiência incrível, porque essa moça tem somente 42 anos de tecnologia. Por aí. Por aí. Então tem muita história, muita experiência para compartilhar com todos nós. Mas vamos começar, Valquíria, e vamos começar para você explicar para todos aqui, inclusive para esses mais de 2 milhões de usuários únicos que acessam todas as plataformas do IT Forum, como é que uma professora de química vai virar programadora de computador? É uma boa pergunta, viu, Miguel? Bom, primeiro precisa entender essa história de professora de química. Não foi? Não fui virou peronomútil, né? Na verdade, assim, eu concluí o ensino médio muito jovem. Então, lá pelos 16 anos, eu tinha que decidir qual seria a graduação que eu iria fazer. E eu sou de uma família onde eu sou a primeira geração que vai a uma universidade. Então, evidentemente, faltavam informações, né? Nós não tínhamos o Google naquela época. E dentro das matérias que eu cursava, matemática, aquela que eu ia melhor, e português, aquela que de vez em quando ficava na recuperação. Eu falei assim, pô, eu gosto de matemática, acho que vou fazer matemática. E aí, na época também, eu tive a oportunidade de aprender um pouco de piano. Aí minha professora de piano falou assim, não, por que você não faz uma faculdade de música para você ser maestrina, alguma coisa assim? Eu tocava legalzinho porque era esforçada, não que eu tivesse um talento natural. Mas aí eu fui para o vestibular, prestei vestibular para matemática e música. Matemática e música. Música. Tem tudo a ver, exatamente, uma coisa com a outra. E aí o resultado da faculdade de matemática saiu primeiro que o resultado da faculdade de música, do vestibular. E aí nesse de matemática eu tinha uma amiga de colégio que também iria fazer. E ela gostava da parte de ciências, porque o curso era matemática e ciências. Então era bacharelado. Então ao final do curso nós poderíamos dar aula de matemática e de ciências. E depois da segunda etapa do curso, seria bacharelado em matemática e ela iria seguir a parte de ciências. Bom, como saiu o resultado lá, bora lá, certo? Entrei no curso de matemática. Então, aos 19 anos e meio, eu já tinha a graduação para ministrar aulas no ensino fundamental. De matemática. De matemática e ou ciências. Aí na escola onde eu havia feito o ensino médio, o professor de química foi trabalhar numa empresa de química e deixou as aulas. Tudo isso aqui em São Paulo. Lá em Cotia, que é onde eu morava à época. Grande São Paulo. Grande São Paulo. E ficou essa vaga. E a diretora, que já conhecia minhas amigas que davam aula por lá, falou assim, mas vocês não querem dar aula de química? Mas eu não era graduada em química.
Eu era graduada em Ciências e Matemática para o ensino fundamental. Então, eu fui dar aula de Química para o ensino médio. Então, os alunos tinham a minha idade, alguns eram mais velhos. Bom, estudava de manhã, dava aula à noite. Pegando lá minhas aulas de Química e tal. Mas ali foi interessante, Miguel, porque, independentemente da matéria, da disciplina, eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria como carreira. Entendi. Dar Ser aulas. professora. Ser professora. E daí, né, 19 anos e meio, tal, o que fazer da vida. Basicamente, eu parei para pensar, né, numa carreira naquele momento. Solteira ainda. Tranquilíssima, né? E daí, assim, eu ouvi dizer, da pessoa fazer uma regressão para tentar entender, que as pessoas que gostavam de matemática também tinham um negócio lá bacana que chamava-se programação de computadores. E eu vi um anúncio no jornal. Eu não tinha ninguém da minha relação pessoal, familiar, que tivesse trabalho em tecnologia. Ninguém. Não tinha internet para pesquisar, nem em 1979, 80. E eu vi lá aquele anúncio da Kyo e Facom, de curso de programação COBOL. E os cursos eram aos sábados, então eu pegava o ônibus, né, lá em Cotia, ia até ali na frente do Ibirapuera, e fiz 6 meses de curso ali. E aquilo, assim, me encantou um pouco, mas para mim ainda não era assim uma formação, era como se eu estivesse na escola ainda. Fui lá, fui bem no curso e tal. E aquela época, né, que falta um pouquinho hoje, nós desenhávamos fluxograma. Tinha que fazer. Então aquele exercício de lógica, de resolução, não tem nada a ver com codificação, mas aquela questão da lógica, da resolução, me encantou. Então, olha só. Aí ia um programinha mais fácil, né, um laylista, depois um merge, depois a consistência. E no final desse curso, Miguel... Você pivotou a sua carreira? Ainda não tinha pivotado, eu só estava estudando. Pivotar. Então, eu só estava estudando. Eu continuava dando aula à noite lá, ganhava lá um dinheirinho. Não se falava pivotar naquela época, né? Não sabia nem que verbo era esse. Nem existia no dicionário. Lá no dicionário Aurélio não existia. Mas aí foi no final do curso, meu professor de programação era um médico. Era médico. E ele dava aos sábados em programação. Ele chegou lá na classe, já terminando os cursos, falou assim, ó, o pessoal veio anunciar aqui que o Bradesco está fazendo um processo seletivo para programadores iniciantes. Que até então, basicamente, a Fundação Bradesco era quem supria os profissionais. Mas o banco já estava crescendo bastante, né? Já tinha começado a era do Bradesco instantâneo. E aí eles foram em algumas escolas, que é a escola técnica praticamente, né? Convidar as pessoas para fazer o teste. Mas era para anunciar só para quem já tinha terminado o curso e já estava monitorando outras turmas. Mas o professor, para começar a trabalhar. O professor chegou lá e falou para os 40 que estavam na sala. E eu me lembro até que falei assim, pô, como é que será que é um teste seletivo? Que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Um teste seletivo, vou lá ver como é que é essa história, né? Fui lá descobrir onde ficava a Cidade de Deus, que eu nunca tinha passado por perto por lá. Entendi. Nunca tinha entrado num banco, nem conta bancária eu tinha. E eu fui lá muito mais pela curiosidade de entender como é que seria um processo seletivo para atuar lá. Bom, o resumo da história, fui lá, fiquei 4 horas e meia, quase morri lá para fazer um programa super complexo, tudo na folhinha, fluxo na folhinha, codificação COBOL na folhinha. E demorou um tempo. Para mainframe, inclusive, que era o Fujitsu, era tudo, E depois me anunciaram lá, não, você foi selecionado, eles tinham 30 vagas, na época, 11 pessoas que conseguiram passar lá no teste, né? E no final do ano, né? Mas não chamou, passou janeiro, fevereiro, aí veio lá a diretora da escola, você não quer pegar mais 2 aulinhas à noite de química? De química. Pro 2º, 3º colegial, beleza. Mas depois, assim, dia 8 de maio de 1981, eu iniciei, então, minha carreira em tecnologia, depois dessa breve, longa história, como auxiliar de programação. Então, eu posso deduzir que essas 4 horas e pouquinho que você ficou fazendo aqueles testes se transformaram em 40 anos e pouquinho. 42 anos. Como é que foi entrar e nunca mais sair. Ter vontade de sair. Não, sair você saiu, mas de nunca mais ter vontade de pivotar de novo? Pivotar de novo? Eu acho que eu pivotava toda semana. Bom, internamente. Porque, não sei se foi felizmente ou não, mas eu entrei em 81, né? E fui agraciada para atuar na área de sistemas, né, para desenvolvimento de sistemas, que cuidava do mercado aberto. Então vamos lá. Inflação alta, mercado aberto. Meu Deus. Aquilo era um alvoroço o tempo todo, né?
Então, literalmente... Perfect storm, como diriam os americanos. Exatamente. Então, assim, eu passei por todos os planos econômicos, sem exceção nenhuma. Que aventura. Com um impacto assim, imenso, né? Porque aquela época do overnight, né? Não, Valquíria, para. Vamos parar um pouquinho, porque a turma que está nos vendo, esses mais de 2 milhões de usuários únicos que acessam as nossas plataformas, aposto que 1.900.000 nunca ouviram falar de overnight. Que isso? Assim, você deixa seu dinheirinho hoje, ele fica dormindo, amanhã ele já rendeu uns 5%. Na época da inflação era mais ou menos isso. A inflação do plano Collor, E a coisa era tão doida, Miguel, que nós acabamos desenvolvendo produtos que o próprio sistema fazia uma reaplicação automática. Então, resgatar... isso eu lembro. Né, que era o overcapitalizado. Então, resgatar... O cliente, era automático. Porque senão o cliente todo dia tinha que mandar fazer uma boleta, porque naquela época era na boleta, né? Porque a parte toda... Isso tinha que rodar o bet. No online, na parte de mercado aberto, foi lá mais ou menos pelo ano de 85, eu tive, né, o prazer aí de participar dessa construção. Reserva de mercado em vigor, exatamente. Né? Então, assim, a década de 80... eu acho que meio que me jogou literalmente na fogueira. Entendi. E você, quando você está num ritmo de fase, aprendizado, e a tecnologia também começou a mudar ali, você acaba ficando mesmo, porque não tem o porquê você sair dali. Eu me lembro ali que mais ou menos no comecinho de 90, surge uma oportunidade daqui, um colega sai, fala, vamos dar uma espiada lá. Mas aí já teve o plano Collor. Você viveu... Também grandes emoções. Foi um dos. Porque teve os planos todos. Cortar zero de dinheiro. Explica para o nosso pessoal como é que era isso. Nós já tínhamos, naquela época, a gente falava JCL, né? A JCL, verdade. Lá, Job Control Language, é isso? Então tinha diária, tinha a mensal, tinha anual e tinha de conversão de moeda. Porque já ficava pronto, né? Porque passava um ano e pouco, ia lá, dividia. Já estava montadinho, já dividia, né? Que a gente chamava de montar. Exatamente. Agora, se alguns mais desafiadores, sem dúvida, foi quando a gente utilizou, né, como base a UFIR, e houve o processo de deflação. Então, foi a primeira vez que a renda fixa rendeu menos do que você aplicou, então tinha renda negativa, tivemos algumas questões a resolver lá internamente, porque o sistema não tinha sinal na renda negativa no sistema de renda fixa. E na questão do plano Collor, acho que o desafio ali não foi a troca de moeda em si, mas a questão do bloqueio, né, dos valores de conta corrente, poupança, fundos, e aquilo lá, assim, saía-se, né, a normativa em altíssimo nível na sexta-feira e segunda-feira tinha que abrir a agência. Tá aqui o final de semana inteiro para trabalhar. O final de semana todo, né? E houveram muitas dúvidas. Primeiro, assim, isso teve uma mudança estrutural dentro do alicerce de um sistema financeiro que chama-se conta corrente. Obviamente. Né? Então, você, em vez de ter uma conta corrente, você tinha 6 contas correntes, porque a origem do dinheiro tinha que ficar separadinho, você não podia misturar o dinheiro que bloqueou da conta corrente da poupança, porque elas continuavam rendendo ali. Então, você tinha 6 contas correntes que tinham que processar todas ao mesmo tempo, e nesse todas ao mesmo tempo, depois a gente tinha que fazer uma correção, como se fosse uma poupança desse dinheiro bloqueado, porque depois, não me lembro mais se era 1 ano e meio, 2. E o devolver. O devolver corrigido. Opa, só que ele tinha que processar junto, né, com o dia a dia, ali do lado, atualizando... porque ele calculava o rendimento e já entrava no mesmo dia o rendimento para incorporar. Então, ali foi bem interessante, porque com essa questão toda das definições, porque ora, assim, vai bloquear o dinheiro principal, face, ou o dinheiro com o rendido, que tinha o rendimento até aquela data. Aí vinha. Me dá um minuto, então. Para quem não conhece ainda, No Code, esse livro é sobre as histórias, não as histórias da TI, como a gente está fazendo aqui, não deixa de ser, não contadas da tecnologia bancária do Brasil. Especificamente para isso, muito obrigado. Você me autografou esse livro, eu fui lá quando você lançou. Por isso que você fala aqui, então, que trocar o dinheiro, os zeros a mais, a menos, já tinha a rotina pronta. Já era basiquinho, que você chamou daqui. Depois do terceiro virou basiquinho. Né? Já virou basiquinho. Então saía já default. Isso para fazer um analista como você era, você já não era mais analista, o analista faria. Uns 4, 5 anos antes de se implementar o euro na Europa, que era a nova moeda, vários bancos vieram aqui no Brasil para aprender conosco como é que você fazia a conversão de moeda. Aí você mandou o programador júnior falar para eles como é que fazia.
fazer. Aí quando nós contamos que nós fazíamos, eles falaram assim, vocês estão de brincadeira. Nós estamos preocupados, nós temos 5 anos para fazer, vocês estão falando que fazem 5 no final Mas de aí semana. você fala aqui que algumas coisas na vida deixam saudades, outras deixam cicatrizes. Essa aventura do Plano Collor foi uma cicatriz? Foi porque era não é o esforço, mas muita tensão em cima de algo que você já tinha passado o tempo que você tinha que fazer as coisas, tinha que se ajustar toda a movimentação do cliente, né, desde o dia que foi comunicado o plano até o dia que começou esse trabalho todo de remuneração, porque nós tivemos que fazer um sistema novo do zero, Entendi. que é o depósito especial remunerado, que tinha que corrigir essas O tal do contas DR, bloqueadas. lembra desse cara? Isso, Tá, né? tá. E tinha uma faca, literalmente, né, na nossa cabeça em relação a entregar o cálculo dos rendimentos, embora ninguém pudesse colocar a mão, mas tinha que estar lá no estado do cliente e tinha que se fazer esses ajustes aí do passado. E eu acho assim, fantástico a força de trabalho, né, das equipes e tal. Eu tenho vivo, assim, tem algumas memórias que parece que você está assistindo um filme, assim, eu tenho vivo, que naquela época a gente não tinha essa história de EVT12 que você via lá, né? Então, você tinha que imprimir o relatório para ver se as coisas estavam todas batidas. Então, E nas impressoras lá, então, aquela... então, como eu cuidava da área de sistemas, mas aí eu ia lá para a produção, para pegar todas as fitas de todos os movimentos de conta corrente para trás, depois ficava atrás da impressora esperando verdade, chegar o relatório, verdade. né? E aí nós tínhamos na época lá não só os diretores de TI, mas inclusive o vice-presidente responsável do banco na salinha do lado esperando o relatório. Aí você chegava lá assim, ainda não está 100% batido. Não, vamos ver, tal, assim. E na época até o senhor Brandão, né, que era o presidente do banco, era presidente do banco, né, assim, dando uma super força, sabe, vendo o que é necessário fazer e tal. Então foi um trabalho coletivo, foi de muito suor, né, mas assim, foi tenso. Me diz uma coisa, você tem memórias fresquinhas? As minhas memórias do Plano Collor, não dá para contar aqui. Qualquer dia que a gente estiver tomando uma taça de vinho mais tranquila, eu te conto porque foram terríveis, porque eu curti grosso. Eu fui executivo até 31 de janeiro de 1990, certo? Aí, como o Collor tinha ganho a eleição, ele abriu o mercado, Dom João VI da atualidade, né, abriu os portos do Brasil, as nações amigas, etc., eu falei, está na hora de começar a empreender. E saí da multinacional, meu único emprego, a Sandoz, indústria farmacêutica, que se juntou depois com a Ciba, hoje Novartis, tem os remédios ainda genéricos, Sandoz, e pedi demissão do cargo depois de 12 anos. 6 anos na fábrica, que eu sou engenheiro, ninguém é perfeito, e mais 6 anos dentro do CPD, que era onde você e eu trabalhávamos na época. Obviamente que não se compara o CPD do Bradesco com o CPD que a gente tinha da Sandoz, que é uma indústria farmacêutica, né, muito pequena, mas também mainframe IBM, e pedi para sair. Resumindo a história, peguei o fundo de garantia todo, porque eu não tinha nunca saído, era o único emprego, eu ia abrir minha empresa, o suíço me fez um pacotinho, aquela coisa toda, que era o que eu precisaria, que era o dinheiro que eu precisava para começar a minha nova empresa. Resumo da ópera, no dia 15 de março, aparece aquele... É melhor não falar. Tem algumas pessoas que a gente... E com aquela outra, que também é melhor não falar. Aquele barulhinho do Jornal Nacional. Que também é melhor não falar. O plantão do Jornal Nacional. E todo o dinheirinho que eu tinha, 12 anos de trabalho, fundo, mais rescisão, etc., para poder abrir minha empresa, ficou preso lá. Então foi uma cicatriz muito feia para mim, muito feia. Agora, para você... Eu senti só do lado do meu trabalho, porque eu, naquela época, não tinha um centavo aplicado. Isso que eu ia perguntar. Você já tinha a fortuna que você tem hoje, toda aplicada no banco? Não tem nada de fortuna nem por ainda não. Mas aquela época era a minha época dos financiamentos, né? Tinha financiamento de carro, financiamento do apartamento. Verdade. E aí foi até bonzinho, porque teve que postergar algumas coisas. Eu tinha um gastinho grande do cartão de crédito, que depois também teve lá uma deflação e tal. Essa cicatriz você não Essa parte teve. do lado pessoal ficou tranquilo. Só meu pai, que era aposentado, que também teve o mesmo tipo de dificuldade, né? Porque ele tinha renda, né, das aplicações.
Mas depois ele conseguiu liberar pelo fato de se aposentar. Você com a sua equipe, né, que você conta até no seu livro aqui, de como trabalharam juntos, etc. Era esses 4.000 pessoas que você chegou a liderar um dia, ou quantos tinham na sua equipe naquela época? Naquela época, especificamente neste projeto do DARE, sim, éramos em 3 pessoas. 3.000? 3 pessoas. 3 pessoas? Eu e mais 2. Sim. Uma grande equipe, então. Um era o gerente. Ele também não fazia nada, não. Não, cobrava. E o outro, meu colega, que também era analista, ele ajudava a encontrar as fitas na fitoteca do processamento. E você codificava. E eu codificava. Era isso. Muito bom. E como é que foi sair dessa equipe de 3 pessoas, que eu lembro de encontrar com você no teu tempo de Alphaville, você tinha 4.000 pessoas. Era nessa ordem de grandeza, não era? A quantidade de pessoas? Foi crescendo um pouquinho, né, Miguel? Eu literalmente gostei muito de vir para a tecnologia, principalmente essa questão de projeto. Eu sempre fui muito voltado a projeto e eu gosto de qualquer tipo de projeto, não precisa ser especificamente tecnologia. Eu pegar algo, fazer e resolver. Resolveu, terminou, acabou a graça, vou para o próximo. Né? Essa sua inquietude, então. Então eu gosto muito disso. Mas tinha um perfil evidentemente mais técnico, né? Sempre fui uma pessoa muito tímida, mas naquela época então não podia nem olhar, não levantava nem o olho para cima. Assim. E não tinha nenhuma intenção de ser gerente, nenhuma, zero. Mas eu tinha 2, 3 colaboradores ali, analistas mais novos que eu estava formando e tal. E nós cuidávamos lá dos nossos assuntos. Lá. E aí foi mais ou menos em 90, por aí, 89, 90, aí houve uma reestruturação, porque como o banco foi crescendo, os produtos financeiros também foram crescendo, né? Então as equipes começaram a crescer. Então a área de desenvolvimento, que não passava talvez de umas 150 pessoas, 200, já estava na faixa de uns 300, 400. Então a estrutura do departamento precisava ser readequada. E aí um dia fui chamado, estava inclusive lá junto com o gestor, porque a gente fazia tudo naquela época. Né? Ia lá, conversava com o gestor, chegava, desenhava o sistema, programava, ia na máquina, rodava e pegava. O que você está fazendo aí? Eu estava lá na Nova Central, né? Vem aqui para o Alphaville, preciso falar com você. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Aí cheguei lá, aí ele começou a me contar uma história, que estava reestruturando o departamento e tal. Aurélio Boni fazendo isso? Porque o Aurélio era da área de infraestrutura, né? Aqui era o diretor da área de sistemas. E nós vamos criar mais um nível hierárquico aqui, porque o departamento está ficando muito grande, então nós vamos ter um gerente de sistemas, vamos ter os gerentes de grupos aqui e tal. Falei, bom, onde essa conversa vai parar, né? Bom, resumo da história. Para quem não queria ser gerente, naquele dia eu virei gerente de gerente. Olha só, que era praticamente uma diretoria já, né? Então você vai... Um gerente executivo. Essa gerência de sistema aqui vai cuidar do mercado aberto, que é o que era o meu domínio ali, né? Vai ter a parte de empréstimo, vai ter a área de previdência e vai ter o RH. Uhum. Então eu tinha 4 ou 5 gerentes respondendo para mim sem eu nunca ter sido gerente. Então dali para frente, falou assim, bom, agora o que vier. Aí, o que você já tinha aprendido de gestão de pessoas? De pessoas. Era eu e os 2 meninos. Éramos eu e os 2 meninos. O banco te mandou para Harvard fazer algum curso? Aí, com essa reestruturação que houve, também houve toda uma preparação, porque a formação, basicamente, daquela época, era eminentemente técnica, né? Nós íamos em tudo que eram cursos, blasters aí na IBM, outros, mas não tínhamos nenhum curso de formação de liderança. Nesta época, aí houve, sim, um plano de desenvolvimento de liderança, aqui no Brasil ainda, certo? Porque isso foi lá no começo de 80, né? Esse outro movimento que teve depois para o nível executivo, foi nos anos 2000, né, quando o Trabuco lá assumiu. Então, aí todo mundo passou por esse banho de loja, de liderança, gestão de pessoas, aí nós ficávamos no hotel lá no final de semana, aquela história toda. E no fim, aquela história que eu tinha tanto receio de ser gerente, porque eu não queria perder, né, acho que talvez o contato ali com a execução, acabou se mostrando muito positiva, porque ali eu tinha oportunidade de movimentar muito mais peças e fazer coisas muito maiores, né? Aí depois ali então foi para nível da superintendência, depois eu fui diretora de sistemas, ali nós já tínhamos umas 700, 800 pessoas. Aí como CIO responsável por todas as áreas de tecnologia, chegavam próximo de 4.000, 5.000 pessoas. Nossa. Nós estamos falando de infraestrutura, operações, sistemas, a área de arquitetura, né, que também surgiu aí no começo dos anos 2000. Não existia arquitetura. A governança também, né, que foram disciplinas que foram sendo criadas pela própria evolução, não só da própria tecnologia, né, e de seus controles necessários,
como também no próprio crescimento do setor financeiro, né? Na medida que vieram muito. novos canais de atendimento, aí vem o call center, depois vem a internet, depois vem o mobile, aí vem segmentação, né? Também. Isso antes ou depois do SPB, ou durante? Foi quase que meio que paralelo, né? SPB foi começo dos anos 2000, né? 2005, se não me falha a memória, Sistema de né? pagamentos brasileiro, né? Eu diria, é o pai do Pix, né? É, o pai do Pix começou lá atrás. O pai do Pix, né? Que também foi um projeto muito desafiador, porque aí não era mais você, era você e todo o sistema financeiro. E todo mundo tendo que se adaptar ao mesmo tempo, né? Não só todos os bancos, como todas as clientes, todas as entidades que se relacionam dentro dessa engenharia financeira que é bem complexa. Eu preciso abrir um parênteses rápido aqui, porque para quem é da tecnologia bancária, ou viveu, ou tem um pouco mais de experiência mesmo com tecnologia, vai lembrar do sistema de pagamentos brasileiro. Isso é algo que o Brasil foi absolutamente precursor. E a nossa tecnologia bancária é, sem dúvida nenhuma, me corrija se eu estiver errado, a melhor do mundo, né? Eu vivi nos Estados Unidos em algumas ocasiões, os americanos ainda estão anos atrás da gente, e os europeus, como você acabou de falar, que vieram aqui para saber como é que cortava zero. Como é que plantava o euro? Fiquei até emocionado em cortar zero aqui, que caíram até as minhas fichinhas aqui, para a gente não esquecer nenhum detalhe, que temos muita coisa realmente interessante para compartilhar com a nossa audiência. Mas era algo que o Pix de hoje se deve a tudo isso que fez lá atrás, né? E foi um Porque projeto... vocês não fizeram o Pix, obviamente, mas essa evolução na tecnologia bancária, pressionada pela inflação, como você falou, do overnight, fez com que desenvolvêssemos o melhor sistema de tecnologia bancária do mundo. O SPB ele veio para trazer robustez ao sistema financeiro, que era justamente para garantir que a conta reserva dos bancos estava sob controle, para eliminar aqueles delays que se tinham em relação à compensação e às clearings, né? Então, assim, o nosso sistema de compensação sempre foi muito bom, mesmo antes do SPB. Só que com o SPB, a questão da conta reserva dos bancos, para aquela história para não ficar descoberto. Então, o SPB... Basileia II não existia ainda. Então, aí basicamente foi para reforçar a robustez, né, em relação ao sistema financeiro. Tanto que, independentemente das dificuldades eventuais de alguma IF ou não, o sistema financeiro está preservado, né? Coisa que a gente às vezes observa em outros locais, como foi lá, né? Aquela questão toda com os Estados Unidos lá, que causou muitos danos. Aqui a coisa é bem mais controlada. E é modelo, né? Até hoje o SPB para vários outros, né, bancos centrais, do ponto de vista de regulação e de controle, né? Sem dúvida. Você falou da sua vontade de projetos novos, etc, etc. Me conta da sua amiga Bia. Não, a Bia é amiga de todos. Na verdade... Eu fiquei sabendo que a tecnologia tem uma amizade mais, assim... Não, na verdade, sim. De sister para sister com a Bia, não é? Não? Então, passado esse auê todo aí, né, do plano econômico, com uma estabilidade um pouco, né, melhor aí com o real, aí acho que o setor financeiro cresceu, acho que em duas dimensões aí, né? Uma, sem dúvida, foi o fortalecimento regulatório, né? O SPB é uma das iniciativas que veio por esse lado, mas veio a cobrança online e um monte de outras coisas, né? E o outro, o setor financeiro também sempre foi muito inovador, né? Sempre se buscou muito a estar buscando as tecnologias novas para melhorar a experiência do cliente. Então a inteligência artificial, ela vem exatamente nesse caminho, e vamos dizer, não é que a gente gosta de falar de pai e filho aqui, mãe e filho, né? Na verdade, assim, aquela iniciativa da inteligência artificial com a tecnologia disponível no momento, também montou uma base, uma arquitetura que hoje a gente avança aí para GenAI. É isso? Então, assim, partiu da tecnologia que tinha lá, mas, de novo, a tecnologia é o meio. Acho que o pulo do gato aqui é montar uma boa arquitetura que você possa acoplar vários motores, né, de inteligência artificial, mas o mais importante é você modelar a entrega para o cliente. Então, nós partimos, à época, de uma iniciativa para dentro de casa, vamos aprender com as nossas dores, né? Antes aprender com as dores dos outros é sempre melhor. Então por isso que a iniciativa ela veio. Mas foi um movimento aí de bastante gente envolvida, muita parceria, e hoje ela tem uma dimensão muito mais ampla, mas
Agora já não estou mais autorizada a falar, certo? Tem quem cuida Mas que outros grandes projetos você gostou de trabalhar? Olha, teve a BIA, teve o BITS, teve CRM, teve muito. O banco fez muitas coisas, né? Então... Teve um que eu tenho um carinho especial. É um projeto que não aparece tanto para fora, mas ele tem uma relevância imensa, né, para dentro, principalmente para propiciar depois que você possa entregar a experiência melhor para os clientes, que foi o projeto de arquitetura de sistemas. Então, lá no começo do ano 2000, teve uma iniciativa muito grande chamada TI Melhorias, que olhou várias dimensões dentro do banco. Dentro da tecnologia. Então, a iniciativa foi de onde nasceu o novo data center, toda a estrutura de governança, parte de métricas, de metodologias de trabalho. E uma dessas iniciativas era para revisitar a arquitetura das aplicações, que é a arquitetura de TI. Bom, nós estávamos, né, com uma estrutura que foi sendo evoluída de acordo com a tecnologia e os produtos financeiros. Então, começou lá com conta corrente, cobrança, depois vindo. Então, é natural que nós tivéssemos sistemas muito verticalizados. E com isso, conforme foi crescendo, aquilo começou a trazer dificuldades, porque a experiência do cliente não podia ter verticalizado. Então, aí já tinha surgido naquela época uma discussão sobre arquitetura orientada a serviços, onde você agrupava grandes funções de negócio. Então, todo sistema não tem que ter contabilidade, é um sistema de contabilidade que cuida disso. Todo sistema não tem que ter front-end, é lá que cuida. E tem estruturas que servem a todos os produtos e serviços. Que é uma arquitetura que existe até hoje. Exatamente. Né, então, aí surgiu essa iniciativa, foi um repensar sobre a arquitetura vigente. Na época eu estava na área de sistemas mesmo, né? E olhando para aquilo lá, eu sempre sou assim, muito curiosa e eu vou muito pelo feeling, né? Então, você olha aquele negócio assim, faz sentido, tem nexo. Eu acho que tem que fazer. Isso é coisa de engenheiro, de matemático, faz sentido. Eu acho assim, não. Eu não olhei muito para o tamanho do desafio que era aquilo, mas para o propósito daquilo. E a época eu era superintendente, nós tínhamos lá o nosso diretor de sistemas, e ele falou, nossa, agora que a gente viu aqui o desenho, então fizemos o desenho, né, lá tal, de todos os grandes agrupamentos funcionais. Do banco como um todo. Do banco como um todo, de todas as áreas de negócio. E olhando aquele desenho, uma folhinha, né? Aí ele falou assim, acho que esse negócio aqui é grande. Eu falei assim, a coisa não. Acho que nós vamos ter que ter uma equipe aqui dedicada. Eu falei, não tem a menor dúvida disso. Você e mais os dois? Não. Aí precisaria ser uma equipe um pouquinho maior. Você não, mas nós vamos ter que pôr uma pessoa aqui para liderar esse negócio que vai sair no dia a dia. Eu também acho que sim. Aí ele olhou para você. Então, aí como é que você... Não, esse foi diferente. Eu falei assim, esse foi diferente. Eu gostaria de tocar isso tudo. Você levantou o dedinho? Eu levantei o dedinho. Muito bom, Valquíria. Esse é um projeto que mobilizou muita gente, foram entre funcionários e terceiros, também chegou perto de 3.000 pessoas. Foram praticamente 10 anos de trabalho reconstruindo as aplicações, reconstruir mesmo, né? Fazer um novo sistema de empréstimo, um novo sistema de cobrança, por aí vai. Mas, de novo, aquilo lá, de novo, foi um patamar para depois evoluir, que a gente chama hoje de microserviços, APIs, tal, mas, de novo, a sementinha, o alicerce estava ali. Então, não sei se foi muito pelo propósito, teve dificuldades, não tem a menor dúvida disso, desafios de quantitativos, de qualitativos, né, de equipe, porque demandava muita gente, e todo o mercado pensando verticalizado, né, porque era a arquitetura vigente até então, né. Então todo mundo teve que aprender, todo mundo teve que se reinventar, fornecedores e dentro da própria organização, tanto na parte de sistemas quanto na parte de infraestrutura. Então esse foi um projetão assim, que eu tenho orgulho, a boca cheia, né? E, assim, então, muito. Como valeu, entendeu? Valeu. Como diria no futebol. Toda gastrite, valeu. Esse é aquele projeto para o Camisa 10 falar, não, deixa comigo que eu resolvo. Não sei se era Camisa 10, mas depois terminou, acho que eu fiquei um 9,5. O Camisa 10 da minha época é o Pelé, né? Eu vi o Pelé jogar, etc. Que o Pelé falou, não, deixa que esse jogo eu resolvo. Eu acreditei. Você chamou para si a responsabilidade. Porque eu acreditava naquilo, né? Que legal. Eu saí literalmente do dia a dia, né? Da operação e fiquei dedicada ao projeto. Olha, que legal. Então isso fica obviamente, é uma experiência desse tipo, num banco desse tamanho, imagina o tamanho que foi esse projeto, fica aqui como inspiração para você que está trabalhando com tecnologia e
Tem vários projetos, tem aquelas coisas, muita coisa vem de cima para baixo, né, Valquíria? Aquela coisa, aí o seu Brandão chegaria e falaram, vocês entenderam? Não é assim que ele falava, né? Não, é preciso fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Então, vocês entenderam o que é para fazer? Não, é aquela coisa onde o profissional levanta o dedo e falou, eu assumo. Gostei desse projeto. Faz sentido. Faz sentido, é necessário. E é o propósito que você falou aí, exatamente. Que é muito interessante isso, muito interessante. Acho que é um pouco Teve algum nome esse projeto? Chamava-se, no começo, nome assim? Chamava-se Nova Arquitetura de Sistemas, Arquitetura. Depois ficou só como Arquitetura de Sistemas, porque foi o que estava implementado, mas foi um projeto bem bacana. Você comentou de fornecedores aí que tiveram que adaptar um monte de coisa. Você conhece o IT Forum, que a gente faz há 27 anos. Fui lá muitas vezes. Nos prestigiou muitas vezes. Obrigado mais uma vez por estar lá. Inclusive, pessoas da sua equipe, depois, vocês sempre faziam um revezamento para que todos pudessem os diretores do Bradesco pudessem estar conosco. E você sabe que lá é muito conteúdo, sem dúvida nenhuma, você participou de vários. Muito relacionamento, que é isso que nós estamos fazendo aqui, porque a gente coloca aí 120, 130 CIOs entre as 300 maiores empresas num resort fechado, você lembra? Tivemos em Comandatuba, você teve com a gente na Praia do Forte, agora em Trancoso. O patrocinador e o nosso parceiro e os CIOs, nossos convidados, interagem bastante, né? Como é que era a interação naquela época, lá atrás ainda, quando existia uma resistência muito maior, até antes desses 27 anos? Você se envolvia nisso? Como é que era o relacionamento com os fornecedores de produtos e serviços de TI e telecomunicações? A nossa vivência, né, no banco com os fornecedores, a convivência, assim dizer, ela sempre foi muito aberta e transparente. Então, assim, nós sempre tivemos uma parceria muito grande, sempre tivemos um respeito muito grande pelos fornecedores e sempre trabalhamos como um trabalho a quatro mãos. Então, aquela relação... Desde. Isso é cultural, é da cultura da organização. Então, aquela história de cliente e fornecedor, que, né, um tem que tirar o sangue do outro, não funciona, porque assim, todos esses projetos, alguns a gente comentou aqui, né, teve tantos outros, eles só foram possíveis por conta dessas parcerias. Alguém que nos traz uma provocação, dizendo, ó, está acontecendo tal coisa, tem tal tecnologia, tem gente fazendo isso lá na Coreia, é bom vocês ficarem espertos. Então, se não tiver essa agenda aberta, né, e não fique chateado não, viu, Miguel, mas assim, nós não dependíamos desses encontros para ter essa relação aberta com os nossos fornecedores, né? E sempre tiveram liberdade, né? A maioria sempre tinha o meu celular, e isso a gente sabe, no dia a dia, um enrosca aqui, outra pedra pega ali, liberdade total, e sem milímetro, não, porque um falou, não, aqui, todo mundo tem que estar voltado para um propósito, né? Então, acho que essa questão do respeito, né, e do trabalho conjunto, ela é fundamental, senão simplesmente as coisas não acontecem, né? Verdade. Né? Verdade. Então, assim, sempre foi muito rico, né? Acho que essa... Não vou dizer nem de troca, é de trabalho conjunto mesmo, né? De trabalho a quatro mãos. E de vez em quando eu tinha outros desafios lá, eu chamava alguns concorrentes, falei assim, agora vocês vão trabalhar junto comigo aqui, vocês dois, vocês topam nesse projeto, nesse objetivo, e as coisas aconteciam. E isso existia do seu lado para eles, e deles para vocês, era recíproco? Não, recíproco, assim, um respeito muito grande a nível mundial, né? Principalmente os fornecedores, né, que são globais, o presidente mundial sempre teve visitas ao Brasil, sempre esteve muito próximo, linha direta. Em TI tem seus perrengues, né? Parou mainframe, né? Coisa básica, né? Assim, o presidente da empresa... É o que hoje eles falam, caiu a rede. Naquela época... Não, cai tudo. Hoje em dia tem muita coisa para cair, né? Mas se o presidente está sabendo, o presidente mundial está sabendo, na mesma hora, né? Entendi. Então, assim, acho que assim que tem que ser, né? Uma relação, né, de confiança. E mercado de tecnologia é isso, está todo mundo meio amarrado. A gente falou do SPB, porque aquele SPB não teria saído se não fosse os bancos se juntar, porque o projeto foi feito pelo sistema financeiro, de superintendentes, diretores, sentar na mesa, a gente meio que fazia fluxos. Nossa! Assim, para ver se a coisa funciona. Não, aqui vai dar pepira, porque o negócio vai travar lá.
Então, acho que o mundo da tecnologia acho que tem essa beleza. Talvez seja um pouquinho do porquê que eu fiquei 42 anos nessa história, né? Deixa eu te contar uma passagem rapidamente. Mas antes disso, você aí que é empresário de tecnologia da informação ou um fornecedor de produtos e serviços, ou mesmo um executivo numa grande empresa, essa é a postura que temos que ter para um relacionamento profícuo, um relacionamento que leva a grandes ganhos, né? Trabalhar em conjunto, trabalhar a quatro mãos. E o que você falou também do sistema financeiro é um dos primeiros IT fóruns que a gente fez lá em Comandatuba ainda. Eu vou arriscar aqui falar que foi no século passado. Foi, com certeza e foi. foi, em 99. Foi no século passado. A gente separava nas salas para os fornecedores contarem as novidades, trazer as novas tecnologias. A gente separava por setores da economia. Uhum. Então tinha uma sala que só tinha banco. E aí tinha Aurélio Boni, que você conhece muito bem, trabalhou muito com ele, e outros banqueiros que não preciso citar o nome, mas que você sabe, dos demais bancos, Itaú, Banespa, né? Santander era Banco do Brasil, sim. Caixa, etc. E todo mundo sentava junto ali, além de bancos menores, e eu lembro que o pessoal ficava assim, o cara falava alguma coisa lá, e eu estou aqui, né? De repente eu sou de um banco XPTO e você era o Aurélio Boni do Bradesco, e eu escrevia o que o cara falava assim tal, e já virava aqui a coisinha assim, porque você não podia ver o que eu, entendeu? Não se discutia tecnologia, não se abria com aquele medo de que eu vou abrir uma estratégia. Estratégia corporativa, obviamente, ninguém abre. Mas isso mudou, não mudou? Não, sem dúvida. Eu acho até que essa questão do anotar, porque a gente sabe que toda apresentação você capta umas coisinhas, depois você quer entender melhor aquilo. Então, o cara fez a agendinha dele lá para depois entender um pouquinho mais, colocar a equipe lá para discutir. É evidente que tecnologia ele é intrínseco, né? Ainda mais nos dias de hoje, em qualquer indústria, né? A gente está falando muito do setor financeiro, mas hoje em qualquer indústria é parte da estratégia, então tem que se cuidar disso. Mas na hora que você tem que ir lá no chão de fábrica, na implementação, na infraestrutura, ali não tem concorrência. A gente, assim, ali, quanto mais a gente trocar, melhor. Todo mundo ganha. Um item assim que não tem concorrência zero. O mundo de cyber. Porque está todo mundo exposto. Né? Assim, nós somos o alvo, nós. Verdade. Então, assim, nós, não interessa se é um banco A ou B. Não pode. Agora, do outro lado, você tem muita gente, de forma muito organizada, querendo. Então é o seguinte, ou a gente se junta, igual os carinhas do lá, ou não vai ter jogo. Porque ninguém ganha, porque da forma, inclusive hoje, como o nosso sistema financeiro, né, é bem amarrado e controlado, a tecnologia é tudo online real time. Se um agente aqui tem dificuldades, para o sistema todo. Verdade. É muito interligado. Né? Então, assim, me parece que não é muito inteligente a gente não colaborar, certo? Com certeza. Então, esse assunto de cyber, né, eu vejo assim, uma união muito grande. E a turma se conversa mesmo, assim, sabe? O WhatsApp, antes que qualquer um veja um barulho, o outro, tal. Vamos nos proteger em conjunto, que juntos somos mais fortes. Não é só troca de informações, mas é troca de conhecimento. Entendi. Aprender junto e implementar junto. Muito bom. Mudando um pouco nessa sua carreira, nos projetos, mais recentemente, como é que foi a pandemia? A pandemia foi divertida. Obviamente, pelo ponto de vista da tecnologia. Não. Olha, bom, primeiro que acho que ninguém na face da Terra imaginaria a dimensão que foi isso, né? Eu me recordo ainda em janeiro, eu saí de férias, fui viajar com meus filhos, tal. Eu ouvi uma noticiazinha lá na China, não sei onde, na Itália, aquela coisa, teve uma febrezinha aqui, um probleminha ali, né? E, bom, voltamos, tal, e assim, começo de março, parece que caiu um asteroide, né, na cabeça de todo mundo ali. E à época, nós éramos 100% on-site. Toda operação, de todas as áreas. Uhum. De novo, né, por sorte, né, de algumas iniciativas anteriores, nós tínhamos um projeto de home office dentro da tecnologia.
que já tinha inclusive um piloto. Mas você tinha o seu computador em casa? Não. Aí nós tínhamos esse projeto Sim. da TI, de home office, então a infraestrutura, com seus controles, estava tudo definido. E tínhamos um ensaio, um piloto, com a área de operações, o back-office de negócio. E aquele negócio estava lá um ano e pouco. Não, mas aí não, porque parece que deu um delayzinho, sabe? A coisa não ia. Então, nada como uma boa motivação para você fazer a coisa acontecer. E foi o que aconteceu, Miguel. Então, A assim, necessidade é a mãe da criatividade. Dia 15 de março, assim, olha, nós levamos 2 semanas para ter 100% de toda a operação do banco em casa. Nossa. Tanto do time de tecnologia, quanto do time de negócios, né, a back-office de negócios, quanto o que foi, os 15 dias foi por conta do call center, porque o call center, como tinha umas tecnologias um pouco mais complexas, demorou um pouco mais de tempo. Só que nesse período, assim, foi, independentemente da calamidade, né, e a nossa preocupação maior no final do dia, né, era os nossos funcionários. Então, eu ia lá para a Cidade de Deus e eu falei assim, eu quero ver esse negócio vazio aqui, sabe? Eu estou tentando tirar esse pessoal daqui. 4.000 pessoas lá dentro. Não. Na Cidade de Deus são mais de 20 mil. A Cidade de Deus inteira, toda, verdade, né? Então, Aí você não está falando só de TI, da TI foi 20 mil responsável pessoas na Cidade de Deus. por viabilizar, né, todas essas pessoas irem para suas casas, né? E você conhece um pouco, né? A Cidade de Deus, literalmente, uma cidade. Prédios, são muitos prédios, ruas, né? Então, nós pegamos, ainda bem que nós tínhamos lá um estoque de equipamentos, montamos praticamente uma linha de produção, o pessoal de infraestrutura foi, assim, espetacular, montaram uma linha de produção para ir configurando todos os equipamentos. Aí eu via aqueles carrinhos, assim, andando pelas ruas dentro da Cidade de Deus. Era uma fábrica de um fabricante de PCs dentro do banco. A gente viu um desktop em cima de uma moto, o cara levanta a casa. Desktop? Mas, porque assim, a gente foi, tinha de tudo, a gente foi até onde tinha os notebooks. Depois que acabaram os laptops, foram para os desktops. Eu ligando para a Dell, falei, vocês não têm aí umas 300 máquinas bem arrumadas? Eu vou ver o que eu faço aqui e tal. Então, foi uma mobilização muito grande, né? Foi bem preocupante, porque nós tínhamos 2 pontos. Primeiro, não deixar o serviço ao cliente desprovido, isso nós não tivemos problemas, né? Mas era a angústia de você tirar as pessoas, né, de dentro das áreas, dos departamentos. Mas acho que teve um avanço imenso, porque depois a gente muito rápido. E nunca mais, né, teoricamente, voltou à situação anterior. Vimos até que produtividade melhorou, principalmente na área de back-office. Deve ter menos gente interrompendo ali, né? Mas a gente sabe... Isso é interessante, isso é um dado interessante que você está nos passando. Nós medimos que realmente... Chegou a medir a produtividade? Sim, a produtividade melhorou. O time de tecnologia que já queria... programação, análise, de tudo, de forma geral. Sim, a parte de operação, né? Mesma operação? Na operação a gente conseguiu medir bem isso. Porque em janeiro de 2020, entre as corriqueiras mudanças, né, que tem dentro do banco, eu fui agraciada, né, para liderar o time de operações de negócios. Olha, e isso eu não fiquei sabendo. Operações do call center. Todo o call center ficou E operação do rede de autoatendimento. Eu fiquei, então, com infraestrutura em janeiro daquela época, com a infraestrutura de TI, governança de TI, mais operações, que era o back-office, mais o call center e mais a rede de autoatendimento. Tudo que foi afetado 100% na pandemia. Então, foi bem interessante. Mas me diz uma coisa, você levantou o dedinho para esse projeto também ou esse não teve jeito? Você já estava lá? Eu já estava lá, falei, vamos que vamos. Aí não tinha como. Mas, assim, é impressionante o quanto que o ser humano cuida de outro ser humano, né? Porque ali não era questão de tecnologia, era do empenho mesmo de cada um. Por falar em ser humano, como é que é essa questão de falta de talentos, falta de profissionais? Existe ou não? Sempre existiu e só está piorando. Sempre existiu. Olha, desde 1900 e bolinha, que eu já ouvia números assim de 70 mil. Nossa. Certo? Os números que eu tenho hoje são muito maiores. São de 500 mil para cima, né? E de perfis muito distintos, né? Porque lá no passado, né, eu tinha 2 opções, né? Eu fui fazer curso de programação, caí na parte de aplicações, outros iam na infraestrutura, certo? Então hoje você tem pelo menos umas 20 ou 25 posições diferentes, só falando de tecnologia, que exigem perfis diferentes.
Requeria, assim, habilidades diferentes, competências diferentes, capacitações diferentes. E não é mais só o setor financeiro que contrata muita gente para TI, né? Todas as empresas hoje contratam, né? Então, assim, eu não vejo uma empresa de médio porte para pequeno porte que não tenha lá uma equipe de TI mesmo, que ela coloque tudo lá, não tem infraestrutura própria e tal. Então, esse gap, ele só vai aumentar. E nós temos uma triste realidade no país, né, Miguel? Assim, é a questão de educação, a gente está devendo, a gente consegue formar poucas pessoas e ainda temos faculdades com qualificação ruim, então ainda toma o dinheiro do cidadão e ele não sai preparado para o mercado. Então, assim, esse é o contexto. Aí o que eu sempre digo assim, bom, e aí você vai fazer o quê? Você vai ficar chorando que você não tem gente no mercado, que você está esperando o Master Blaster, formado não sei que faculdade, né? Com não sei quanto tempo de experiência, que conheça a prompt, não sei das quantas, essas coisas. Ou você faz alguma coisa. Então, assim, não tem outro caminho a não ser o setor privado, né? As empresas que têm uma capacidade melhor, formar pessoas. Vocês formaram muita gente? Muita gente. Olha, uma coisa que foi bem interessante com a pandemia, resultado, sabe aquela coisa? Uma dificuldade gera 2, 3, 4 oportunidades. O call center, nós tínhamos como funcionários, à época, umas 2.500 pessoas. Funcionários, mais os terceiros. Mas né? esses remotos todos, obviamente. Não, sim, depois, mas eram pessoas. Aí, qual que era o plano de carreira desses profissionais? Né? Existia um plano de carreira, porque o pessoal, primeiro emprego, trabalha 6 horas. É o primeiro emprego de todo né? mundo, 6 Então, horas. assim, depois de 2, 3 anos, ele já tem que alçar outros voos. Pouca habilidade, ele não vai se aposentar sendo atendente lá, né? Embora a gente tenha coordenadores, que tem uma estrutura importante. Eles eram capacitados lá para irem para as agências, para serem os futuros gerentes. Porque você está no call center, já conhece todos os produtos do banco, já tem aquela desenvoltura de conversar com o cliente. Então, o caminho natural deles, inclusive tinha um programa que levava esses funcionários para as agências depois de um certo tempo. Sim. Com a pandemia, se mostrou que e a economia, as agências começaram a enxugar, né, a própria digitalização. Então, teve menos demanda nas agências. E daí, na época, o diretor começou a preparar esses profissionais para irem como advisor, por exemplo, na área de investimentos. Foram obter certificações, né? Porque você trabalha nessa área. Isso, trabalhar nessa área, papapá. E aí veio contar lá do projeto, nós estamos formando, foram 30 pessoas para água, tantas para outra. Eu falei assim, bom, vocês estão indo para lá, por que eles não podem ir para tecnologia? Olha só. E aí nós fizemos em conjunto formatamos lá um projeto, em conjunto com o RH e a nossa Unibrad, também buscamos empresas no mercado para fornecer a capacitação. E nós já estávamos com 500 vagas naquela época para contratar, né, por conta de todo esse movimento para cloud e tal. E fechamos lá, consegui aprovar, tal, vamos abrir 100 dessas 500 vagas, nós vamos fazer preparação dentro da casa. Pegando gente de todas as áreas? Não, nós fizemos só, esse foi só com o call center. Focado em quem estava no call center. Chamamos lá a turma do call center, vamos lançar um programa, funciona assim, 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 assado, vai ser desse jeito, vocês vão fazer o curso fora do horário de expediente, tal. E quem passar no curso, tem garantida a transferência para a área de tecnologia. Olha, quantos levantaram a mão? Então, dos 2.500 que se inscreveram. Olha só. E daí fizemos uma aplicação. Tem um funil natural. Tem teste de lógica, não tem nada a ver com formação, não precisava ser formado, nada. Podia ser formado. Lógico, exatamente. Pelo menos. Aí fechamos então nesse bloco de 100, foram 2 turmas de 50. Se não me falha a memória, teve uma pessoa que acabou desistindo por uma questão pessoal. Todos terminaram o curso. Todos foram para a área de TI. Zero de evasão. Isso deve ter uns 3 anos, talvez. Então agora, no mínimo, eu tenho um pleno. No mínimo, agora, se você tem um pleno tentando, entendeu? Então não adianta tem que ser coisas para médio e longo prazo. Tem que investir, não tem jeito. E outras coisas você tem que fazer, pegar de outras áreas, porque você está reduzindo, né, a parte de operação. Todo ser humano tem capacidade para aprender, ou não? Senão a Valkyria lá de 1980 não teria começado. Estaria dando aula de química. Não sei. Já teria aposentado há muito tempo. Com 25 anos estaria aposentado. Verdade. Então acho que tem que ter iniciativas nesse sentido, né?
Eu te pergunto isso porque você conhece o Distrito Itaqui, você já esteve aqui em algumas oportunidades, mas eu não sei o quanto você conhece. E eu vou aproveitar e falar para você e também para todos que nos assistem, porque a gente identificou também esse problema e resolvemos atacar de frente, para valer. O distrito está aqui hoje, essa área física toda que a gente tem aqui, ele tem basicamente 3 verticais, digamos assim, 3 negócios aqui dentro. Um é o IT Forum, que você conhece há 27 anos, fazendo os eventos na Bahia, né? Conteúdo, relacionamento e negócios para os profissionais de TI das 1000 maiores empresas brasileiras, suportado por toda a indústria, né? Que está com a gente desde também. É um dos negócios. O outro negócio é o IT Invest, que a gente fez também, que é um fundo de investimentos, junto com a Doma Invest, que é nossa parceira, porque eles são registrados na CVM, etc. Mas nós somos sócios para investir em startups, que são empresas, tecnologia da informação, B2B, business to business, para poder dar chance para essas empresas investirem, não só com investimento financeiro, mas levando essas empresas para o IT Forum, para que eles possam ter contato contigo, que vai estar lá e que eles nunca iriam chegar a você se fossem bater na porta da Cidade de Deus, concorda? Esse é o nosso segundo negócio. E o terceiro negócio é o educacional. Isso é o que mais brilha nos nossos olhos, principalmente da Adelson de Souza, meu companheiro de vida, meu sócio. Começamos isso tudo há 34 anos, você o conhece muito bem, né? E esse é o grande projeto de vida dele para dar chance a jovens, né, que querem estudar e não tiveram condução. O Adelson, todo mundo conhece a história dele, ele é o caso típico disso. Ele é um self-made man, né, como diriam os americanos, que se fez sozinho, graças a essa inquietude, a essa vontade de crescer, mas iguais a ele, não dá para esperar que todo mundo tenha essa vontade de empreender, né, que é nato nele e que ele desenvolve cada vez mais. Então nós fizemos uma parceria com algumas empresas, com 2 projetos que nós temos aqui. Um é o Eu Capacito, que isso é aberto para todos saberem, tá? Cursos gratuitos de vários parceiros nossos, né, coordenado pela FIAP, que você conhece também, mas com cursos lá dentro de Microsoft, IBM, todos, né, para quem quer pivotar. Não exatamente pivotar, mas fazer uma ressignificação da carreira. Então, você aí que está em TI é uma coisa, mas aquele que era o professor de química, entendeu? E quer fazer alguma coisa diferente, ele vai poder fazer esse curso aí, ele vê a aptidão, não, eu gosto, eu tenho um raciocínio lógico, eu vou para isso. E a segunda e grande parceira nossa é a SPTech, que você deve conhecer, Alexandre Goulart, Vela Goulart. Eles fazem um trabalho excepcional, onde esses nossos alunos já estiveram, alunos da SPTech, já estiveram no IT Forum. Rapidamente, como é que funciona isso, Valquíria? É feito um vestibular, mas um vestibular não é só técnico, é feito um estudo sócio, ver a qualidade dessas pessoas, que normalmente são pessoas vindas de origem mais humildes, sem acesso às tecnologias. Eles passando nesse vestibular, o primeiro ano inteiro deles é de graça. Ou seja, eles recebem uma bolsa integral para os primeiros do ano inteiro. Quem está pagando essa bolsa não é a escola, não somos nós, são as empresas parceiras que investem conosco para que essas pessoas que saiam da SPTech passem a trabalhar. Então, eles dão um estágio para essas empresas. Enquanto estão estudando na SPTech, que já está com 1.300 alunos, eles trabalhem como estagiários sendo remunerados. Então, o primeiro ano ele não paga nada. No final do primeiro ano, esses alunos, existe uma certa graduação, porque as empresas que estão fornecendo as bolsas de estudo, fornecendo os estágios, para esses alunos que ainda são bolsistas,
é feito um matchmaking, para usar um termo aí em inglês, para ver quem é que se encaixa melhor em qual empresa. E aí sim, esse jovem que terminou o primeiro ano de uma análise de sistemas ou programação ou algo que seja, ele vai ser escolhido para fazer estágio numa grande empresa. Deixa eu te dar um exemplo. Você passou por aqui, você viu o nosso responsável pela segurança, Carvalho. O filho dele, mora aqui, da região, etc., fez esse primeiro ano na SPTEC. No final desse primeiro ano, nessa formatura, sabe aonde ele foi estagiar, Valquíria? Na PwC. Quando que um jovem, na situação dele, onde ele nasceu, teria almejado, teria condições de brigar com os demais para fazer um estágio numa PricewaterhouseCoopers, PwC. Acho que esse é o papel, então, né? Esse papel que a gente fez, esse é o trabalho da SPTEC, desenvolvido pelo Alexandre e pela Vera, proporciona, no final de 4 anos, sabe qual é a evasão que você falou desses 500? Sabe qual é a evasão? Antes de mais nada, qual é a evasão de uma escola de tecnologia normal? É alta. Muito alta. Mas assim, 60%, 70%. Que o cara vai fazer, ele acha que é isso, ele vê os caras de tecnologia ganhando dinheiro, ele chega lá e fala, programar esse negócio aqui Mas eu acho que tem um pouco de fantasia. Antes disso, deixa eu só te passar qual é a evasão na SPTEC depois dos 4 anos. 2%. Então, modestamente, nós estamos dando a nossa contribuição para colocar no mercado jovens que têm aptidão e que são devidamente preparados para tal. Não, sem dúvida. Então, acho que a educação é a base de tudo. Tecnologia tem uma demanda imensa e só vai crescer. Não vai reduzir. Inclusive, em tempos difíceis, é onde as empresas colocam mais dinheiro em tecnologia, que é justamente para ganhar eficiência, né? Agora, se a gente também não der a porta de oportunidade para onde ele for trabalhar, também não adianta. Então, acho que essas ações conjuntas e coordenadas, a gente vê hoje no mercado várias delas, eu acho que um pouco da nossa responsabilidade, né, como cidadão, como sociedade e as próprias empresas em fazer movimentos estruturados nesse sentido, né? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, Valquíria. Vamos ver se você se lembra. Você vai se lembrar como eu a conheci, obviamente. Eu tenho memória curta aqui. Que Aurélio Conrado Bono nos convidou para ir. Eu ia uma vez por ano almoçar lá no Bradesco, né? E uma vez, antes do restaurante bonitão, aquele vermelhão e tal, aqueles antigos, aquelas salinhas, e ele me apresentou e falou, tem uma moça aqui que precisa ir para o IT Fórum, etc. E depois, muito obrigado. Está atrapalhando aqui, vou mandar ela para lá. Muito obrigado por todos os outros anos, né, em que você apresentou a sua equipe, as suas diretoras, para também participarem disso. Mas tem uma foto aqui que eu gostaria que a gente se encontrou aqui também, vamos ver como é que está a sua memória. Aqui. Você conhece esse lugar aqui, Valquíria? Eu estou aqui, a minha careca eu sei que você conhece, mas você conhece esse lugar aqui? O que é isso aqui, Valquíria? Para mim isso é um ginásio de esportes. De esportes. Eu vou bastante com meus filhos, meu marido, para assistir uns jogos de basquete. Jogos de basquete. Mas não parece uma quadra de basquete ainda. Não, mas é um ginásio. Cheio de gente. Cheio de gente, totalmente. Eu também, apesar de ser um anãozinho de jardim, você deve ter sido pivô do time na escola, joguei muito basquete, e sério. E essa foto aqui, Valquíria, você conhece essa moça que está na quadra central? Eu tenho uma lembrança dessa moça, sim, viu? Conhece mesmo? Eu conheço. E ela, hein? Olha só. Vou pôr ela no telão aqui para você ver melhor. Né? Olha só. Atenção, olha o dedo. Olha a atenção. E deixa eu pôr melhor aqui. Ela está do lado. Quem é esse baixinho que está no palco central do lado dessa moça? Esse senhor indiano? Ele é indiano. E ele é um ser humano espetacular, Miguel. Eu não tive essa oportunidade de conhecer. É um ser humano espetacular. Que legal. Porque me fizeram um convite e assim, sempre quando eu vejo que é para dar um frio na barriga, na espinha, eu aceito. Entendi. Eu fui convidada aí nessa época a participar, todos os fornecedores de tecnologia fazem aqueles grandes eventos, né, em Las Vegas, com 20 mil, 30 mil, sei lá quantas mil pessoas. Esse foi o
E a IBM, da IBM então, em 2018, eu estava lá. A IBM convidou então, para esse evento. Eu sou muito low profile e sou muito avessa a multidões. Tanto que às vezes eu prefiro eventos menores, com menos pessoas, né? Não, vai lá, porque você apresentar o projeto que a gente fez junto. E foi mais ou menos na época que tinha iniciado, né, o trabalho todo aí com a inteligência artificial. E a gente faz lá um pitch e tal. Eu falei, eu vou lá, tal, não sei o quê. Aí começaram a me explicar o que era a história. Que era ir lá, eram uns 3 minutos de fama, né? Para trocar uma ideia. O Arvind, né? Que é esse senhor aí, que era vice-presidente à época. Atual presidente da né? IBM. Atual presidente, à época ele era vice-presidente. Então nós combinamos lá que ele ia fazer umas perguntas, ia fazer umas respostas. Eu treinei lá, meu inglesinho, que né, não era assim dos melhores. Não, eu estava lá, eu ouvi. Não, mas assim, treino, né, minha filha? Bom. Treino. E tal. E falei, vamos que vamos, né? E assim, e foi um cuidado tão grande, né, comigo e com os outros, né, palestrantes, que eles convidaram vários clientes. Então eram pitchzinhos rápidos, né? Cada vice-presidente chamava lá um cliente e no caso específico dele era para falar sobre o Otto e a Bia, né? Mas ele foi tão gentil, Miguel, e aí você vê assim o ser humano, né? Tem pessoas que têm um cargo, não é nem o gerente da e se acha, se né? acha. Como diriam as minhas filhas, adolescentes. Porque, eu fui antes lá, me levaram lá para me fazer um ensaio para a câmera, me sentir mais confortável, tudo antes no dia anterior. Com umas 20 mil pessoas assistindo. Então, e ele foi pessoalmente fazer o ensaio comigo. Olha. No dia anterior. Nossa. O vice-presidente. Não é nem na véspera, um dia antes. Então, um vice-presidente mundial. Ele era na época. Ele foi lá para me deixar confortável, porque a Jeanne era presidente na época. Ele não foi outra pessoa fazer o ensaio comigo da conversa. Próprio. Ele foi lá, falou, não, tudo bem com você, papapá, fizemos o ensaio. Aí tinha uma frase que estava meio enroscadinha, assim, sabe? Meio difícil falar. Não, porque você não fala desse jeito, que fica mais fácil e fica melhor. Olha só. Sim, é um ser humano espetacular. Quando ele foi nomeado, né, presidente, eu falei assim, pô, ele realmente merecia. Mas, assim, essa foi uma experiência que foi, ó, você entrar naquele... O bom é que quando você sobe naquele palco, é tão escuro em volta que você não enxerga ninguém. Essa é a parte boa. Mas foi legal, porque foi mais um desafio pessoal, né? E foi um orgulho muito grande, né? Poder representar a empresa que você trabalha, um projeto tão bacana. Mas isso você acabou se acostumando, né, Valquíria? Porque antes da gente passar a falar de futuro, deixa eu só lhe perguntar mais uma coisinha. Como é que foi ficar naquele salão, que eu fui algumas vezes lá, que a gente entrava no salão, Lázaro Brandão sentado aqui do lado, os VPs todos, né? Cabuco e todo mundo ali, aquela mesa enorme do conselho ali no centro, e você sozinha no meio daqueles marmanjos, Valquíria? Eu não estava sozinha, eu estava com uma equipe imensa junto comigo. Você como a única mulher, desculpa, eu me expressei mal, você como a única mulher no meio daqueles marmanjos. Já tinha umas e mulheres... todo mundo de paletó e gravata, que era uma época onde eu punha o paletó e gravata para ir convidá-los para participar. Eu usava meu taierzinho lá. É um misto, né, Miguel? Quando você assume uma posição dessa, acho que primeiro... uma alegria muito grande, né? E foi que eu comentei na ocasião, né? Quando fui nomeada, de representar a tecnologia na diretoria executiva, né? Então acho que você ter no board da organização pessoas de tecnologia mostra o quanto que a empresa realmente valoriza, né, a área, né, e os seus profissionais. E, por outro lado, também é uma responsa muito grande, porque você está ali representando um time de 4 mil, 5 mil pessoas, né? E mais lá, uns outros 5, 6 mil de empresas terceiras. E foi muito bom, sabe? Porque, de um lado, acho que o próprio colegiado, né, teve a oportunidade ali de ver que uma mulher tem capacidade para estar ali. Percebi naquele dia, não naquele dia, nas interações que eu tive dali para frente, o quanto as mulheres sentiam falta de ter representatividade, não só da tecnologia. Era uma consciência que eu não tinha, porque talvez eu nunca tinha, sabe? Porque como talvez eu não tivesse aquela ambição de subir na carreira, fui fazendo, as coisas foram acontecendo, né?
E para mim, talvez pela cultura familiar, é o esforço que traz o resultado. Ninguém nunca disse que aqui é lugar de mulher, ali é lugar de homem, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das outras mulheres. Então, Verdade. quando eu sentei naquela cadeira e as meninas vinham, as gerentes de agência e tal, falei assim, nossa, tem uma mulher aqui. Eu falei, mas por que esse espanto todo? Porque elas procuravam uma referência. Eu nunca busquei uma referência. No esforço chega lá. Para mim é como se todos fossem assexuados. Né? Porque é o melhor dos mundos. Né? Mas essa falta de representatividade traz muito bloqueio para muitas mulheres. Dizendo, não, eu nunca vou chegar lá. Isso vai ficando, né? Essa coisa vai ficando na cabeça da mulher e muitas vezes ela deixa de aproveitar oportunidades. Isso a gente sabe, e eu vi isso várias vezes, uma posição sendo oferecida para um homem e para uma mulher, uma que está 110% preparada se acha que não está pronta e recusa. O homem que está 70% preparado, já se acha. Ele aceita a posição. Não é que ele se acha, não, eu vou topar esse negócio, porque aqui... Não, se acha preparado, exatamente, né? Quer dizer, porque assim, você sempre é destacado para algo que você nunca fez. Então é algo que você não está 100% preparado, nunca vai estar. Porque quando você está preparado, te joga no outro, né? É assim que funciona. Verdade. Então, esse trabalho junto às mulheres de tirar esses nãos que elas vão ouvindo, né, durante toda a sua vida, não é só dentro das empresas, essas coisas começam dentro de casa, na família. Isso precisa ser feito. Então, a partir dali, eu comecei a me engajar um pouco mais. Por exemplo, eu não participava em painéis sobre discussão de liderança feminina. Passei a participar. Porque eu vi o quanto é importante e o simples fato de você contar a sua história, que lá era professor de química, não, isso aqui todas podem. Evidente que vão ter mais dificuldades, uma empresa que muitas vezes também não favorece, um ambiente tóxico, essas coisas também dificultam. Mas a transformação começa na cabeça de cada uma delas. A sua cabeça, eu gostaria que você falasse disso já, mas antes de você falar sobre esse teu papel com mulheres em TI, etc., como é que foi sair daquele salão depois e abandonar o mundo corporativo, Valquíria? Não abandonei. Não abandonei. Pelo menos o bancão, como você sempre falou. Né? Miguel, assim, eu tenho para ser bastante franca, eu nunca fiz plano de carreira. Não estou dizendo que não é para fazer, tá, moçada? Aconteceu. Essa que é Valquíria, CPF. A minha vida sempre foi as coisas as oportunidades foram vindo e alguma intuição me dizia, vai lá e faça. E sempre não me arrependo de absolutamente nenhuma decisão que tenha tomado. Né? Mas assim, o tempo vai passando, quer dizer, eu tinha assim como objetivo, falar assim, olha, lá pelos 60 anos de idade... Quando você chegar lá, você vai pensar nisso? Vamos ver o que a gente vai fazer. Aí vai assim, não, mas você não está pensando aí no plano B, plano C? Eu falei, não, minha vida só tem um plano, é o plano que eu vivo. Então não tem plano B, plano C. Né? Você vivia só o presente? Sim, sempre vivia o presente. E aí tem, né, aquela adrenalina, não vou dizer que aquilo, né, se entorpece. Não dava tempo para fazer uma DR com a carreira, assim, né? Então, assim, aquilo lá também te leva e traz prazer, tudo, né? E até o meu marido brincava, você sempre disse, não, foi uma hora eu preciso parar, tá? Não, você não vai aguentar, você gosta daquilo. Não, eu gosto daquilo, não estou dizendo que eu não gosto. Ninguém pode ficar fazendo algo que não gosta, principalmente por tanto tempo. Eu falei assim, mas lá para os 60 anos eu avalio, né? E até teve uma época que o banco também mudou o estatuto, que era de 65, aí se aposentava aos 62, né? Depois mudou de novo para 65. Aí eu pensei assim... O 65 era compulsório, não era? Sim, não. Assim, toda organização tem um estatuto, né, na sua diretoria. Até para dar espaço para a turma, né? A fila precisa andar, como eles falam, né? Aí chegou mais ou menos nessa faixa aí dos 60, aí teve a pandemia, praticamente você não está pensando em nada dessas coisas, passou. E aí a vida foi fechando certos ciclos, né, Miguel? Você não é só o seu trabalho. Né? Você está ali. Né? Exatamente, você está ali. Então os filhos se formando, né, cada um já querendo ter o seu cantinho para morar. O meu marido também acabou se aposentando. Aí eu falei assim, bom, a gente também quer mais tempo para poder passear um pouco, fazer certas coisas que a gente gostava de fazer, mas queria fazer mais, como por exemplo viajar. As coisas estavam sob controle. A né? Beatriz e o Leonardo crescendo. Né? E aí fazendo as contas para frente, assim, eu não sei quanto tempo mais eu tenho pela frente, porque agora você tem que fazer conta daqui para lá. A gente gosta de contar daqui para trás, mas... Eu faço isso todo dia, é regressiva. Né?
o que a Valquíria merece mais? Entendi. Né? Então, assim, coisas para fazer sempre vai ter. Vai ser sempre projeto aberto. Mas sabe quando você olha assim para a equipe, tá tudo do seu lugar, tem gente jovem aqui tocando, a associação está pronta, deixa eu cuidar da minha vida. Então, o ano de 23, ele foi um ano de eu acertar essas questões todas. Aí eu fiz um planejamento também e falei assim, pô, eu faço, por coincidência, eu faço aniversário perto do final do ano, em novembro. É a época que você fecha orçamento, fecha o planejamento para o ano seguinte. Deixa tudo pronto. Né? Eu falei assim, pode ser uma boa época, mas não que assim, eu vou sair e tal. Então eu fui olhando... Presente de aniversário para você mesmo? Aí fui acompanhando o ano, as coisas estavam dentro da sua normalidade, do ponto de vista pessoal e profissional. Assim, acho que esse é o ano. Então, eu fiz meu aniversário, aí no meados de novembro, né, eu comuniquei minha saída, aí eu saí então em novembro. E é tão assim, gratificante, porque foi como tirar mesmo o fio da tomada. Olha! No 0 a 0. No 0 a 0. Né? Acho que kits, a gente todos carrega... satisfeitos, missão cumprida. Missão cumprida, entendeu? E tem que dar espaço, Miguel, não dá para você, porque tem outras coisas para fazer, eles têm também que ter a liberdade para tomar suas decisões, né? Então, a turma está tocando lá, e agora é deles, não tem mais o que está, né, que tá feito é feito. E é gostoso você sair assim em paz, você ouvir depoimentos tão bacanas, assim, não do ponto de vista do que você fez, entregou, porque aquilo nunca foi meu, né? É verdade. Você estava ali. Aquilo nunca foi meu, né? Mas, assim, relações muito bacanas com pessoas, assim, que sempre compartilharam os seus valores, o seu propósito, que estavam com você, independentemente do seu crachá. Como é que é a sensação de missão cumprida como profissional, Valquíria? Não maravilhosa. Como a CIO do Bradesco? Não, assim, independentemente do nome do meu cargo, que eu tenho, que eu fechei meu ciclo lá, né? É assim, ímpar. Ímpar. Valquíria Master Marquete de Bem com a Vida, é total, isso? Total, sempre estive. Obviamente. Sempre estive, né? Mas com missão cumprida. E saber curtir, né? Aproveitar esses momentos que a gente tem pela frente. A gente nunca sabe qual vai ser o dia que a gente vai, né? É verdade. Agora, conhecendo você, a sua inquietude, etc., você não se aposentou, assim como eu também. Eu acho uma palavra muito feia. Não vão ficar na praia, né? Eu fico. Eu também, mas não o dia todo, né? Você já comprou a sua casa nas Bahamas? Não, eu tenho meu cantinho aqui. Você arrumou um monte de coisa para fazer. Você não quer contar para a gente o que são essas coisas? Não sei se eu arrumei muita coisa, mas talvez eu esteja nesse momento que eu aceitei o convite para estar como presidente da MCIO, que a Mulheres CIO é uma associação, né, brasileira, né, sem fins lucrativos, que só se baseia, não tem patrocínio de ninguém, são só mesmo associados. Independente, né, que é focada nas associadas que são mulheres no C-Level, ou no primeiro nível para se chegar no C-Level, que são CIOs, ou a gente chama de CIOs do futuro, carinhosamente, que é quem responde, né? Que é justamente para fortalecer essa questão do apoio do network. Lembra da história da falta de referência e tal? E assim, em 2003, Miguel, eu fui convidada para uma reunião 2003? 20 anos atrás, mais 20 anos atrás. Eu fui convidada, na época eu era superintendente, para uma reunião só de mulheres de tecnologia. No banco? Não, fora do banco. Fora do banco. Foi pela Ione Coco, do Gartner, claro, ela que já tinha uma iniciativa dentro do Gartner. Ela é um exemplo. Então, e ela é nossa madrinha, presidente emérita, porque ela, sem dúvida, foi responsável, né, óbvio, com a ajuda de muitas associadas que veio pelo caminho, que esse movimento se transformasse. Então, como associação, tem 3 anos e meio, um CNPJ. Mas como começou agora na pandemia, então isso, né? Mas como instituição, já faz tempo. tem mais de 20 anos. E, assim, e ali
eu participei das primeiras reuniões, a gente fazia troca sobre futuras tecnologias, dificuldades e coisas também que afetam mais o universo feminino. Inclusive, mais técnicas ou mais as interpessoais? duas coisas. As duas coisas. Mais soft skills do que hard skills? As duas coisas. E esse grupo foi crescendo, né? Ou human skills, como eles falam. Com o WhatsApp, então, aí bombou. Então, hoje, somos em torno de 400 e poucas associadas, 70% CIOs. Brasil ou isso é Brasil localizado? E algumas no exterior também. Olha. Tem algumas associadas que são brasileiras, que estão hoje. Nós temos, então, vice-presidentes de TI na empresa da Latam, e algumas também foram para outros países e continuam como associadas. E 30% são as CIOs do futuro. Onde o principal valor é realmente a troca, né? Então, ali é o dia todo. Eu tenho um projeto aqui com tal fornecedor, alguém já usou essa tecnologia. Se troca mesmo num ambiente que se sente mais seguro. Uhum. E nós podemos, através da associação, também apoiar com outras iniciativas. Então, um valor muito grande é a mentoria. Então, muitas dessas associadas são voluntárias mentoras, que não só entre a própria associação, então, aquelas, por exemplo, que estão em processo de transição. Então, precisa de um apoio, de uma orientação, de alguém que já vivenciou, né, essa etapa. Gente com mais experiência. Exatamente. E também para alunas que nós fazemos parcerias também com algumas empresas de tecnologia que fornecem um curso, por exemplo, de full stack. Alunas de faculdades? Não, de tecnologia. Da mesma coisa, que você nunca trabalhar em tecnologia, aí nós fazemos parceria com algumas empresas de mercado, com cursos de várias naturezas, e nós acompanhamos esse curso com mentoria, depois também fazemos parcerias com algumas empresas que podem contratá-las. Temos também dentro grupos específicos, porque uma carreira de CIO nem sempre ela termina como CIO, né? Verdade. E muitas optam, por exemplo, para conselhos. Então, nós temos um grupo de conselheiras, algumas optaram por docência. Uhum. Também a gente precisa de mais mulheres em tecnologia, né? Na docência. Empreendedoras, aquelas que, empresas até 20 empregados, a gente considera como empreendedoras. Então, tem uma série de grupos específicos também de trocas com atividades bem específicas. Aí elas participam em eventos, a gente tem parcerias também com algumas empresas de conteúdo que nos oferecem também vagas para que, principalmente aquelas que estão em transição, elas vão ter uma empresa para bancar e no Equifórum. Verdade, né? verdade. Então, que aí mais o topo da pirâmide. Então a gente conta, até porque é importante que elas se mantenham atualizadas e também dentro do networking, até para se recolocar mais rapidamente. Então a academia é um xodó nosso também, que são esses cursos que a gente apoia, não só para as alunas que são vindas de mercado, que a gente quer impulsionar mais mulheres em tecnologia, então são cursos voltados só para mulheres, como também os debates para as associadas. Então temas como IA, como gestão de liderança, como saúde mental. Então, é de tudo um pouco que se lida ali. E é um grupo muito colaborativo, muito ativo. E eu participei daquela reunião lá de trás, mas aquela minha... Há 20 anos atrás. A minha dinâmica, né? 14 horas por dia e os outros dias em casa, né? Não me permitia que eu participasse de forma mais ativa. Então, quando eu saí do mundo corporativo, eu fiquei um ano aí mais na boinha e tal. A Ione também fez esse convite, se eu gostaria, né, de assumir esse compromisso. Então, eu estou na gestão agora 25, 26. Associação, como presidente da MCIO. Com mais 6 diretoras, né, que são nossas colegas lá que nos ajudam bastante. Todas também com bastante vivência e experiência no mercado. Acho que agora o objetivo é fortalecer essas iniciativas, né, trazer bastante mais valor aqui para as associadas, fortalecer essa questão de mais mulheres em TI e também apoiar na instrumentalização como associação para a sua perenidade, né? Porque a gente tem que, 26, 27, temos que eleger uma outra diretoria e, de novo, a gente vai passando bastão, entendeu, Miguel? Valquíria, conte conosco para o que precisar, para a MCIO, o distrito Itaqui, que você conhece, está aqui à disposição. Né? Você conhece o nosso ecossistema, a gente está fazendo um estudo muito interessante, inclusive. Débora Oliveira, que você acabou de vê-la aqui hoje, que é a nossa diretora de conteúdo, junto com a nossa equipe de estudos, fez um trabalho muito interessante sobre as mulheres trabalhando com tecnologia de informação. Que só um detalhezinho, quando a gente começou o IT Fórum,
não tinha nenhuma mulher. Eu lembro, né? Em 99, nós fomos para a ilha de Comandatuba, que a gente chamava de Terra de Marlboro. Você vai lembrar deste comercial, o resto dos jovens não, que era onde os homens se encontram. Você lembra daquele comercial, os homens no cavalo? TI era uma terra de Marlboro. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá. Conte conosco que nós também estamos, olha, prestando uma atenção muito grande nisso. A Débora pode depois conversar contigo para te deixar se nós não tivermos a par de tudo que nós estamos ações fazendo. intencionais, a gente não muda esse contexto, porque existem barreiras culturais. Isso vem da sociedade que se reflete dentro das empresas. É cultura. Né? E, então, o primeiro trabalho é realmente fortalecer até a autoestima mesmo da mulher, porque principalmente naquela fase de transição, parece que a gente adora que coloque todos a melancia no nosso caminhão, né? Então a gente precisa tirar isso aqui, porque tem coisas que não são nossa responsabilidade. Não. Mas a gente tem muita alegria, né? É uma atividade que está me dando muito prazer, me envolvo, e você já me conhece, né? Eu sou mesmo de envolver. Do fazejamento, do Adelson de Souza, meu grande sócio, parceiro de vida, sempre fala aqui dentro para todos, é o fazejamento, não basta só... Obviamente, você precisa ter todos os planos. Não, sem dúvida, sem dúvida. Planejar é fundamental, mas tem que executar, né? Tem que executar. Senhoras e senhores, minha querida amiga Valquíria, alguma coisa que nós esquecemos de conversar, que você gostaria de compartilhar com todos os que estão aqui nos assistindo e que vão poder nos assistir depois em todas as plataformas do IT Fórum? Acho que já foi bastante conversa, né, Olha, Miguel? Se tomasse uma tacinha de vinho, dava para esticar um pouquinho mais, né? Vamos chamar, então? Não, ainda não. Ainda é cedo para isso. Aí seriam histórias incontáveis, né? Eu acho assim que... Aí entraria nas não contadas, né? Nas histórias... essas não contadas, só que tem as incontáveis. Não, essas não. É melhor não. Não, é só agradecer, Miguel, você pelo convite, você é sempre muito gentil. Acho que compartilhar um pouco da nossa história, né, sempre pode trazer um pouco mais de inspiração aí para os jovens, né, vir para esse mundo de tecnologia. E só vou repetir um pedacinho da minha cartinha quando eu fiz a minha retirada de cena. Nunca houve nenhum outro lugar que eu quisesse estar que não fosse a tecnologia. Sensacional. Então, e é isso. Sensacional. Valquíria, um beijo enorme, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, ter estado aqui conosco, ter compartilhado com toda essa emoção que você sempre teve. Não tenho palavras para te agradecer. E só tenho que agradecer a todos vocês pela audiência. Foi um prazer incrível estar compartilhando essa conversa de amigos, totalmente informal, com todos vocês. Até o próximo Histórias da TI.